HCTR11, um dos principais ativos na Bolsa de Valores, por pagar altos dividendos nos últimos anos, com mais de 200 mil cotistas, seu preço atual caindo mais de 18% nos últimos 6 meses. Será que vale a pena ter esse ativo na carteira? Será que tudo isso que está acontecendo é uma oportunidade de compra? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Renato Costa, criador aqui do canal RC Futuro. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho desse fundo imobiliário, do HCTR11. O que está acontecendo com ele? Né? Por que um ativo que vinha chamando a atenção de muitos investidores e nesse momento já não está chamando tanto? O que está acontecendo com ele? Enfim, a gente vai falar tudo aqui sobre ele nesse vídeo. Mas antes de a gente começar, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva aqui no canal, né? Vem fazer parte desse time, vem fazer parte dessa equipe. Ativa o sininho também. Fazendo isso, toda vez que a gente lançar um conteúdo, o YouTube vai lhe notificar e você vai receber aí em primeira mão. E lógico, né, seu like. Cada vez que você deixa o like aí, você ajuda aqui o canal a crescer, então isso é muito importante aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos estar falando do HCTR11. E de cara aqui a gente abriu o gráfico para a gente poder entender, né, o seu início aqui que está acontecendo com ele. Então olha lá, um fundo imobiliário que está sendo negociado nesse momento na Bolsa de Valores a R$ 89,90. Porém, há 6 meses atrás, ele estava valendo R$ 110. Uma desvalorização de mais de 18%. É isso mesmo, né? E agora, para a gente entender um pouquinho melhor os seus números, todos os seus dados do HCTR11, a gente vai estar entrando aqui na página da Status Invest e aqui a gente vai ter bastante informação, tá bom? Então vem comigo. Então pessoal, HCTR11, um fundo da Hectare, estamos aqui na página da Status Invest e agora a gente vai buscar todas as suas informações, os seus números e muito mais. Então, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, ele está valendo R$ 89,89, uma mínima nos últimos 2 anos de R$ 86,69 e a máxima de R$ 124,40, gerando um dividendo yield nos últimos 12 meses de 17,32%, um baita de um dividendo yield, né? E uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 26,39%. Então, ele é um fundo aí que teve uma grande desvalorização, né? Então, como eu falei, aqui o seu valor que ele está sendo negociado nesse momento é em torno de R$ 89,00, mas o seu valor patrimonial, né, está aqui, ó, R$ 120,55, gerando um PVP de 0,75. O PVP eu já expliquei em outros vídeos como é que a gente chega nesse cálculo, é pegar o valor que ele está sendo negociado no momento e dividir pelo seu valor patrimonial. Então, quando a gente vai fazer uma compra de um fundo imobiliário, principalmente aqui no fundo de papel, igual o HCTR11, a gente precisa realmente certificar que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E no caso do HCTR11, ele está bem abaixo do seu valor patrimonial. Então, a gente precisa ficar bem ligado nisso, tá? Então vamos lá, isso é muito importante. Outra coisinha aqui também, ó, mais de 211 mil cotistas. Então tem bastante pessoas que fazem parte desse time aqui, certo? E os seus dividendos? No mês agora que a gente está gravando, ele pagou um dividendo de exatamente R$1. E um rendimento sim, de mais de 1% ao mês deu esse dividendo aqui, esse rendimento. Mas nos seus últimos 5 anos, aqui a gente está falando de 2023, então ele pagou esse mês R$1, mês passado ele pagou R$1,10 e ao longo de 2022 ele ficou na casa de R$1, R$1,10, R$1,25, R$1,75. Lá no começo, lá em janeiro, aqui está marcando R$3,20, mas na verdade está junto janeiro e fevereiro, então foi R$1,60 de dividendo. No ano de 2021 ele ficou aí R$1,60, R$2, e o seu maior foi aqui, ó, em janeiro de 2021, R$ 2,47. E no ano de 2020 o seu maior dividendo foi R$ 2,51. Então assim, ó, enquanto ele entrega um bom dividendo, tá tudo certo. E o que aconteceu exatamente com esse fundo imobiliário? É o efeito manada. O que é efeito manada? Muitos investidores só olharam
para os seus dividendos. Então, um fundo que está entregando mais de 2% ao mês de dividendo, mais de R$ 2,00, R$ 2,40, R$ 2,50, muito investidor, sem entender exatamente o que esse fundo é capaz, o que tem por trás desse fundo imobiliário, começou a comprar, não quis nem saber, quis saber de relatório gerencial, não quis saber de fundamento, só se preocupou com os dividendos. E o que aconteceu com isso? Automaticamente é lei da oferta e lei da procura. Quanto mais pessoas procuraram ele para comprar, mais ele subiu. Então por isso que ele é um valor patrimonial de R$ 110, ele chegou a bater 124. Então é totalmente explicado isso aqui, tá? Então vamos lá, seguimos aqui, né? Mas por que ele hoje ele caiu tanto e por que na verdade ele não se recuperou ainda? Por que os outros fundos de papéis já se recuperaram, já estão lá no seu valor normal e o H7R11 ainda continua com valor baixo? Para a gente poder explicar isso, a gente vem aqui no seu portfólio e aqui a gente vai conseguir entender perfeitamente. Todos nós já sabemos que esse ativo aqui, esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário de alto risco. Então o que acontece? Qual é a estratégia desse fundo imobiliário para a gente entender isso? Olha só aqui o seu portfólio. Ele é um fundo que ele tem um pouco mais de 42% investido em outros fundos, fundo de fundos, um pouco mais de 33% em fundos indefinidos, mais de 18% em fundos de papéis e um pouquinho mais de 5% em fundos de desenvolvimento. Então a sua estratégia é muito simples. Qual é a estratégia do H7R11? A estratégia dele é a seguinte, é focar grande parte do seu patrimônio ao menor número de ativos. Ou seja, quanto maior o risco, maior vai ser o retorno dele. Só o que acontece? O seu patrimônio aqui, ele está alocado em poucos ativos. Conforme a gente está vendo aqui na tela, olha só, são apenas 5 ativos. Então, quando isso tudo funciona bem, quando está tudo redondinho, ele vai entregar um bom dividendo, o efeito manada vai lá fazer o quê? Vai comprar. E com isso o preço sobe. Só que quando acontece ao contrário, ele já não entrega um dividendo tão alto, relacionado aos outros anos, entregando aí 2%, o seu dividendo caiu, o efeito manada também vai começar a vazar aqui do fundo. Então é normal, por isso que o preço caiu tanto e vem caindo. É o efeito manada fazendo a lei da oferta e da procura. Mas as pessoas precisam entender isso, que ele é um fundo de risco, né, que ele tem poucos ativos, então ele entregava um bom dividendo alto, mas ao mesmo tempo o risco também era alto. Então as pessoas precisam entender isso. E é um resumo aqui do vídeo, ao meu ponto de vista, ele é um fundo bom, ele não é um fundo ruim não, ele não tem uma má gestão, muito pelo contrário, eu acho que a gestão dele é muito boa. As pessoas só precisam entender realmente o seu risco, o risco do H7R11, como isso funciona, como se comporta esse ativo. E se você está disposto a correr esse risco, você pode ficar com ele. Se você talvez não está disposto a correr esse risco, né, um fundo com pouco ativos na sua carteira, talvez seria o momento de você procurar um outro ativo. Tem vários outros ativos aí do mesmo setor, do setor de papéis, que são mais tranquilos, né, não tem tanta essa volatilidade e óbvio, não vai pagar um dividendo tão alto também. Tá? Mas então, na minha opinião, ele é um bom fundo imobiliário. E eu acredito que ele vai voltar a recuperar o seu valor sim, né? Não vai demorar muito, eu acredito que até final do ano ele deve realmente voltar a um valor próximo ali do seu valor patrimonial. Tá? E para a gente resumir aqui, eu acredito que ele vale a pena sim, por esses pontos que eu falei, e outros são os seus dividendos. Lógico que tudo que eu estou falando não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas eu acredito que ele é um bom fundo para ter em carteira sim, apesar dos riscos. Por quê? Porque apesar de tudo isso, ele está entregando 1% de dividendo. E o seu valor está bem baixo, né? Um fundo negociado a R$ 89,00, descontado, muito descontado o seu valor patrimonial e pagando 1% ao mês em dividendo, ele é um ótimo fundo. Talvez você que está iniciando hoje, começando uma carteira agora do zero, talvez esse fundo não seria para você. Como eu falei, dá para você estudar e pegar um fundo mais seguro. Mas igual no meu caso, já tem outros ativos de outros setores. Eu tenho H7R11 na carteira, vou continuar e com esse valor eu vou comprar um pouco mais ainda, vou aumentar a minha posição.
porque eu sei dos riscos dele, eu sei onde ele pode chegar, né? E também estou tranquilo, estou diversificado, a minha carteira está bem pulverizada. E a melhor forma para você, investidor que está assistindo esse vídeo, a melhor forma de você ficar seguro, ficar tranquilo, é ter uma carteira diversificada. Não tem jeito, né? Quanto maior for a sua diversificação, mais seguro você está. Então essa era a minha opinião sobre aqui o HCTR11. Lógico, como eu falei no início, né, antes, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas enfim, é um pouquinho para você conhecer e entender o que está acontecendo nesse momento com o HCTR11. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.